Hora de falar do ataque, pensar o ataque, a montagem de elenco de atacantes para 2024. Por mais que tenha sido um setor que até funcionou ali dentro da Série A, o América produziu um número interessante de gols dentro da Série A, mas muito por questões financeiras, até a gente precisa oxigenar esse elenco de atacantes para 2024, enxugar um pouco, foram muitos centroavantes, por exemplo, em 2023 e a gente precisa repensar algumas coisas. Para quem não está acompanhando, caiu de paraquedas aqui, esta é uma série de vídeos. Este é o quarto vídeo dessa série. Então, se você não acompanhou o primeiro, o segundo e o terceiro, sugiro que dê um pause aqui, volte lá ao primeiro vídeo onde eu explico os critérios que eu levo em consideração para essa brincadeira aqui de montagem de elenco para 2024. No segundo, eu falo sobre defensores. No terceiro vídeo eu falo sobre meio-campistas e agora nesse quarto vídeo eu falo sobre atacantes. Então sugiro que retorne lá ao primeiro vídeo para acompanhar a série como um todo, beleza? Então bora falar de atacantes. Um setor que até que funcionou razoavelmente, né? Em outros rebaixamentos americanos, normalmente a gente até tinha uma defesa com alguma segurança e um ataque que não funcionava. Nesse ano nós tivemos um ataque que entrega gols, encontramos no Mastriani, por exemplo, um centroavante definidor que conseguiu entregar gols, conseguiu ter essa qualidade que a gente tanto procurava, né, de um centroavante definidor. A América ficou carente desse jogador durante muito tempo e a solução estava lá dentro. Mancini não usava o Mastriani. Quando ele entrou e começou a ter mais espaço, ter mais minutos, a gente percebeu que a solução estava lá dentro e o próprio América não enxergava. Para 2024, principalmente por uma situação de receita menor, algumas mudanças precisarão acontecer. Além disso, não foi o ataque como um todo que funcionou em 2023. Algumas peças ficaram devendo e a gente precisa usar esse fim de ciclo aí, essa mudança para a Série B do Campeonato Brasileiro para fazer uma limpa necessária por ali. Então bora aqui para o nosso elenco de atacantes, o elenco atual de atacantes. Temos Aloísio, Felipe Azevedo, Mastriani, Wellington Paulista, Mikael, Adson, Renato Marques, Pedrinho, Rodrigo Varanda, Paulinho Boia, Renato Kaiser e escondido aqui atrás de mim está o Everaldo. Bora falar sobre cada um deles? Primeiro, o Aloísio não permaneceria com o Aloísio para o elenco de 2024, muito apoiado em uma questão técnica mesmo. Aloísio que ele, para mim, não tem velocidade, condição física para fazer a ponta, como centroavante também. Não acho que ele funciona tão bem, ele não é um definidor de tanta qualidade, ele sabe fazer um pouco ali aquele bloqueio, sabe irritar a defesa adversária usando o seu físico mais avantajado, mas a verdade é que o Aloísio, quando veio para o América, isso já faz 2 anos, ele já estava pensando em se aposentar. Não sei se ele está com a cabeça tão focada assim em encarar agora um retorno para uma Série B, encarar um novo início de ciclo do América. Acho que Aloísio já está com a carreira mais do que estabelecida, já está com a vida mais do que estabelecida. Não sei se esse é um desafio que agradaria a ele e não sei também se o América deveria se interessar pela permanência do Aloísio por uma questão técnica mesmo, Então, dado o desempenho técnico muito ruim dele em 2023, também em relação àquele critério que eu citei lá no primeiro vídeo, de um rejuvenescimento do elenco, né, uma redução do elenco, também por uma situação de um elenco com uma folha salarial mais baixa. Aloísio não tem um salário baixo, sou capaz de apostar nisso, né? Veio do mercado chinês, é muito provável que seja um dos maiores salários do elenco americano. Então, a gente une ali o útil ao agradável. Um jogador que tecnicamente não foi um diferencial e que custa muito caro. E a gente precisa limpar a folha salarial e a gente precisa de jogadores que entreguem melhor tecnicamente. Por esses motivos, eu não permaneceria com o Aloísio. Próximo, Felipe Azevedo. Aqui também uma opinião com certeza impopular. Felipe Azevedo, que vários americanos
tem muita resistência em relação a ele. Eu vejo um jogador que entrega um arroz com feijão temperadinho com muita frequência. Muita frequência. Em quase todos os momentos em que o América contrata um jogador para jogar ali pelas pontas, em que a gente deposita todas as fichas, a gente pensa, agora vai, agora encontramos o cara certo. Passa 2, 3 jogos, esse cara para de desempenhar e quem que volta? Felipe Azevedo. Felipe Azevedo. E volta e joga o seu futebol ali honestíssimo e um futebol que consegue ser, às vezes, muito mais produtivo que outros jogadores em que a gente deposita muito mais fichas. Então, por essa regularidade e por ser um jogador que é muito fácil de confiar e de saber aquilo que o Felipe Azevedo vai entregar, que não vai ser um futebol exuberante, não vai ser algo magnífico, mas vai ser algo funcional, algo que a gente já sabe o que esperar e que sabe que ele vai conseguir entregar aquilo ali. Além disso, taticamente, é um jogador diferenciado e é um jogador que pode contribuir muito, principalmente quando o clube não tem a bola, quando o time não tem a bola. Por todos esses aspectos e também por acreditar que ele é uma liderança positiva dentro desse elenco e ele pode participar dessa renovação de lideranças dentro do elenco, eu manteria Felipe Azevedo para 2024. Próximo, Mastriani. Aqui um ponto também importantíssimo, assim como eu falei do Martinez, trabalhando de maneira real, sem deixar a emoção falar mais alto e pensando nas condições financeiras que o América vai ter nessa queda para a Série B, é quase impossível manter o Mastriani diante do mercado que ele vai ter. Muito mais difícil, eu diria, do que o Martinez. Talvez até dê para segurar o Martinez. O Mastriani é quase impossível. Fez uma Série A e fez uma Sul-Americana, ele termina como artilheiro da Sul-Americana, de altíssimo nível. Altíssimo nível. Então, eu não tenho dúvida, ainda é um jogador da posição talvez mais visada pelo mercado, né? Centroavante, tá todo mundo atrás de um centroavante que tenha competência para fazer gols. E o Mastriani acabou mostrando isso no 2023. Eu não tenho dúvida, vai ter mercado em time de Série A, time do alto da tabela, time que vai jogar competições sul-americanas. É muito pouco provável que ele, Mastriani, queira permanecer no América em uma Série B, tendo o mercado que ele vai ter. E também é muito pouco provável que o América não aceite uma boa proposta por ele diante da situação financeira de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Então, gente, na prática mesmo, por mais que nós americanos custamos a encontrar um jogador, um definidor de qualidade para a camisa 9, mas na prática não vai dar para segurar, não. Não vai dar para segurar e assim como eu falei do Martinez, não seria nem prudente pro clube, pensando no clube, não seria nem prudente recusar uma boa proposta. Deixo aqui a mesma observação que eu falei sobre o Martinez, que o América pelo menos tente não vender para um rival de cidade, pelo menos tente não vender para um rival de cidade e que o América consiga uma venda significativa para o Mastriani, porque é um jogador que mostrou muita qualidade, é um jogador que com toda certeza vai ter muito mercado, dá para o América conseguir uma excelente venda sim, e conseguindo essa excelente venda, tem que fazer, não tem outra situação. Próximo, Elton Paulista. Aqui com um ano de atraso, né, gente? Porque o próprio América, em entrevista para mim e para o Saci lá no Sodeca Podcast, o Euler e o Salum deixaram claro que o América não queria renovar com o Elton Paulista já no ano passado. Mas aí o Elton Paulista pediu, e numa situação para mim esquisitíssima e inédita, eu nunca vi isso acontecer, um clube definir que não quer mais um jogador, aí o jogador pede, implora, o clube vai e aceita. Enfim, para mim algo que não deveria ser aceito em uma gestão profissional de futebol. Mas com um ano de atraso, a gente tem agora a oportunidade de rever esse erro. E acredito que o Elton Paulista, inclusive, nem deve topar nenhum outro desafio na carreira, já está com uma idade muito avançada e ficou claro nesse ano que dificilmente vai ter qualquer capacidade de dar a volta por cima. Aqui é feijão sem bicho, agradecer pelo que ele fez e sempre tratou a América com muita seriedade, agradeço por isso, mas é fim de linha para o Elton Paulista.
Próximo nome, Mikael. Também outra contratação completamente fora de contexto. Por informações extraoficiais, muito provavelmente é um desejo mesmo de pessoas com comando dentro do futebol da América, mas que não deu nada certo. Um jogador que teve um início de carreira muito promissor no esporte, mas fisicamente não consegue se adequar, e isso ele já rodou vários outros clubes depois disso, e fisicamente ele nunca esteve inteiro para o jogo. Acho que essa questão física pegou bastante no América. Em algum momento até tive expectativa que ele de repente fosse um jogador mais utilizado, mas poucos minutos teve. É um atleta que nos últimos 2 anos tem 1 gol. Ele é centroavante. Então acho que isso diz muito sobre o desempenho de Mikael e não manteria para a Série B de 2024, não. Próximo nome, Adson. Além de ficar, assim como eu falei lá do Rodriguinho, precisa aumentar o protagonismo. Esse ano sofreu com uma contusão seríssima, foi um ano praticamente perdido na carreira do Adson, era um ano em que ele poderia aumentar esse protagonismo, porque futebol para isso ele tem, e a cada vez mostra mais maturidade, né? Chama mais a responsabilidade dentro dos jogos. Infelizmente sofreu com essa contusão seríssima. Espero muito que fisicamente ele esteja inteiro para 2024. Acho até que o América está dando uma segurada nessa reta final dessa temporada, justamente para que ele volte inteiro para 2024. Né? Ele já está frequentando o banco, mas não tem entrado. Acredito que muito isso é por uma precaução física diante da complexidade da lesão que ele teve. E espero sim que ele volte voando fisicamente para 2024, porque nós vamos precisar muito dele. E pensando naquele critério lá de possibilitar vendas futuras, aqui também tem uma joia da nossa base que, se bem lapidada, pode render uma boa venda futura, uma boa receita para o clube futuramente. Próximo nome, Renato Marques. Penso que é um jogador que ainda precisa amadurecer muita coisa no seu jogo. Teve boas partidas esse ano, mas também teve partidas muito ruins. Isso é normal para um jovem, um cara que está subindo da base agora. Ele ainda frequenta ali competições do sub-20, ele acabou pisando nesses 2 terrenos, né? Jogou alguns jogos pelo sub-20, jogou alguns jogos pelo profissional em 2023, mostrou que tem qualidade técnica, tem condições de evoluir, mas ao mesmo tempo mostrou ali uma imaturidade, mostrou que tem alguns pontos em que ele precisa ter mais atenção. Vale muito a pena para mim que ele frequente o elenco em 2023, talvez até com um pouco mais de protagonismo. Esse ano a América teve 6 centroavantes em determinado momento, e isso é praticamente um crime contra o tal do DNA formador, porque se você tem 5 centroavantes com rodagens por outros clubes, com carreiras mais estabelecidas, é praticamente impossível que um jovem da base consiga buscar algum espaço ao sol, né? Então, Renato Marques, esse ano, lutou contra um elenco inchado de centroavantes, e isso prejudica muito. Que o América consiga ter um elenco bem mais enxuto de centroavantes para 2024, até por uma questão financeira, e para dar mais espaço também para alguns bons jogadores que podem surgir, e o Renato Marques acho que está nessa lista aí. Próximo nome, Pedrinho. Aqui alguns critérios. Tecnicamente, essa volta do Pedrinho foi desastrosa, e eu acreditava que ele poderia entregar muito mais. É um jogador de uma qualidade técnica grande, mas eu entendo que o Pedrinho precisa definir o que ele quer na carreira. Se ele quer ter lances plásticos, se ele quer ser o jogador que vai ter highlights muito, muito bonitos, de bons dribles e grandes gols e tal, ou se ele quer ser um jogador eficiente, se ele quer ser um jogador para o clube. Esse ano, nesse retorno dele ao América, ele ficou marcado como um jogador que quase precisava ter uma bola para ele e uma bola para o restante dos atletas, né? Não tocava a bola de jeito nenhum, muita confiança na capacidade de drible dele, que acabou não funcionando tanto. Então foi um retorno muito ruim, depois de uma boa primeira passagem. Eu acredito que o Pedrinho, em um nível de Série B,
ele poderia ser um jogador tecnicamente para sobrar, porque ele tem essa qualidade técnica. Só que eu também acredito que o salário seja muito alto e a gente precisa reduzir salário. E outra questão é a questão da reputação institucional do clube. Penso que essa deve ser uma virada de página. Falei isso em relação ao Marcinho, falo agora em relação ao Pedrinho. Não estou entrando aqui no mérito se o jogador é culpado de alguma coisa ou se não é, mas o América precisa viver uma temporada mais calma em 2024. O América institucionalmente precisa viver uma temporada sem colocar a sua mão nesse tipo de caixa de marimbondo, sabe? Deixa para outros clubes, deixa para quem quiser fazer isso. A gente, depois de um 2023 em que o América se enfiou tanto em questões polêmicas assim, acho que é hora de um respiro. É hora de conseguir viver um 2024 institucionalmente mais desligado desse tipo de situação. Então, para mim, também é fim de linha para Pedrinho. O Pedrinho que tem contrato apenas por empréstimo, então é simples a resolução. Rodrigo Varanda, aqui também é um jogador que teve uma lesão agora no final da temporada, justamente no momento em que ele vivia sua melhor fase. Então, Varanda é um jovem que tem algumas características ali importantes, né? Um jogador mais alto, é um jogador que tem uma força física para proteger as jogadas em algum momento. É um jogador que precisa de algumas definições de carreira. Eu não tenho enxergado ele tão bem assim caindo pelas pontas. Os melhores jogos do Varanda para mim foram os que ele jogou centralizado e mais avançado. Mais avançado. Eu não sei se de repente não deveria existir uma estratégia de carreira de adaptá-lo a centroavante, porque ele me parece fisicamente mais preparado para jogar ali do que pelas pontas. Pelas pontas ele me parece um jogador mais mole, um jogador que falta ali uma presença física de velocidade e tal, não sei se ele se encaixa tanto por ali, mas é um jovem de valor, isso ficou muito claro, fez algumas excelentes partidas, outras nem tanto, me lembro de uma partida em que ele errou uns 3, 4 gols na cara, então é isso mesmo, jogador jovem oscila, joga muito bem em um jogo, em outro não tanto e tal, isso é o normal desse período de amadurecimento. Mas é um jogador muito interessante e principalmente por uma questão que em algum momento faltou a outros atletas, que é a entrega, o suor, o acreditar. Ele, como um jovem, deu um banho em vários jogadores veteranos do América nesse quesito, da intensidade, da entrega, do acreditar. Então, pensando em um estilo de jogo de mais suor, de mais raça, de mais intensidade, Rodrigo Varanda pode ser peça importantíssima para 2024. Espero que permaneça, tenha contrato e que ele, além de permanecer, ganhe mais espaço dentro do elenco. Próximo nome, Paulinho Boia. Aqui também vários motivos, um retorno também desastroso, assim como o Pedrinho. Depois de uma primeira passagem razoavelmente interessante, Paulinho Boia volta e aqui não consegue desempenhar nada disso. Foi um retorno, uma segunda passagem decepcionante. Penso que é fim de linha, não acredito que tenha um salário baixo, pelo contrário, deve ter um salário alto. E pensando financeiramente e tecnicamente, não vejo capacidade dele ter uma entrega interessante para 2024, não. Fim de linha para Paulinho Boia. Próximo nome, Renato Kaiser. Renato Kaiser, aqui também provavelmente uma opinião impopular. Renato Kaiser é um atleta tecnicamente de uma carreira muito interessante para se ter no elenco para uma Série B. É um jogador que já foi destaque em Série A de Campeonato Brasileiro e isso não tem tanto tempo assim. A contratação do Renato Kaiser acabou recebendo ali críticas para mim até exageradas, muito pelo contexto de como ela aconteceu. Para quem não se lembra, o América estava para contratar o Vegetti, que foi para o Vasco e é destaque lá, faz gol praticamente todos os jogos, e o América não concretiza essa contratação do Vegetti, e aí traz o Renato Kaiser, se eu não estou enganado, 2 dias depois. Então o Renato Kaiser acabou chegando como um substituto do Vegetti. E aí ele acabou pegando uma pressão muito grande. Ele que veio ainda contundido e naquela se vai recuperar, se não vai, se vai ter condições físicas, se não vai. E acabou jogando poucos jogos, era
absolutamente compreensível que isso ia acontecer, dava para prever que isso ia acontecer, que ele praticamente não ia conseguir jogar em 2023. E aí entra naquilo que eu já falei, né? Quem tá lá internamente no América tem muito mais dados e condições para definir se fisicamente ele vai conseguir jogar em 2024. Isso só quem tá lá sabe. Isso eu não tenho como saber, você, torcedor que tá aí do outro lado, a gente não tem como saber se o Renato Kaiser realmente está fisicamente e clinicamente ok para jogar a temporada de 2024. Se tiver, eu manteria. Eu manteria no elenco, entendo que pode ser um jogador ofensivo, um centroavante, um atacante bem interessante. Em condições físicas adequadas, pode ser um atleta bem interessante para jogar em 2024. Como ele veio para cá com a carreira praticamente em risco, né? Ele tinha chance, inclusive, de nunca mais jogar. Eu acredito que o salário seja baixo. Acredito que o salário seja baixo. E como também ele fez um 2023 nada bom, em que ele praticamente não jogou, uma renovação é possível com um salário baixo, porque o atleta não vai ter mercado, ele praticamente não desempenhou aqui, ele não chamou a atenção de ninguém. Então, diante de uma possibilidade de dar a volta por cima, repito, se estiver bem fisicamente, eu acredito que ele tenha a capacidade sim de dar a volta por cima, e diante de uma condição de fazer um contrato com um salário mais baixo, eu manteria o Renato Kaiser sim. E por último, o Aloysio. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o meu rosto da frente para falar sobre o Aloysio. Agora sim, o Everaldo, perdão. O Everaldo, que inclusive achei estranho, porque ele não estava lá no site do América, dentro do elenco, né? Achei esquisito, mas aí montei aqui a figurinha dele para a gente falar sobre. E ele, pelas informações extraoficiais que tem, é um dos maiores salários do elenco americano, se não for o maior. O salário do Everaldo, ao que parece, é um salário alto, inclusive para equipes de um patamar maior dentro de Série A. Aqui, para mim, nós temos um baita de um abacaxi. Um baita de um abacaxi é um jogador com um contrato longo com a América. O contrato dele, se não me engano, vai até 2025. E um salário bem alto, um salário bem expressivo. Para a Série B, então, um salário absurdo. Então, a gente precisa desesperadamente encontrar um clube para o Everaldo jogar. Desesperadamente. O América vai precisar fazer esse movimento desesperadamente e conseguir algum clube de Série A disposto a pagar todo o seu salário por um empréstimo, ou pelo menos ali uns 60%, 70% do seu salário e a gente amargar um prejuízo menor. Se ele ficar, temos um jogador interessante para uma Série B? Já tive mais convicção disso. O 2023 do Everaldo realmente foi tão abaixo da crítica, foi tão horrível, que eu não tenho tanta confiança assim se ele conseguiria dar essa volta por cima em uma Série B, um campeonato de um nível técnico mais baixo. É um jogador que tem algumas características interessantes, é um jogador realmente de velocidade, mas como toma decisões ruins no jogo, né? É impressionante. Praticamente todas as bolas em que o Everaldo precisa tomar decisões entre passar, chutar, lançar, ele quase todas as vezes faz tomar a pior das decisões. Então as jogadas morrem no pé dele com muita frequência. Não é um jogador que eu gostaria de manter no elenco, por isso é que ele está como vermelhinho, mas de verdade tenho sérias dúvidas se o mercado se alguém vai vir atrás do Everaldo, principalmente pelo salário que tem. É muito provável que o América tenha que amarcar um baita de um prejuízo por ter feito um contrato tão longo e tão alto com o Everaldo. Fechamos aqui então os nossos atacantes para 2024.
E aí esse é o quarto vídeo de uma série de 5 vídeos. Para quem não acompanhou os primeiros, sugiro que volte lá e acompanhe desde o primeiro. E o próximo vídeo, o quinto vídeo, é o vídeo onde eu amarro tudo isso, onde eu falo da montagem de elenco de fato, onde eu pego todos os jogadores que eu citei aqui que devem permanecer no elenco, e eu também falo sobre contratações, quais posições o América deve contratar e quanto de dinheiro o América deve gastar em cada uma dessas contratações. Então, aguarde, nos próximos dias sai o quinto e último vídeo dessa nossa série de montagem de elenco para 2024. Se ainda não compartilhou com algum amigo americano, manda aí, tá em tempo, manda nos grupos de amigos americanos, publica nas redes sociais essa nossa série de montagem de elenco para 2024, beleza?